assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo ao mundo inteiro, eis a voz do mensageiro. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, hoje celebrando o quarto domingo no Advento. Advento, tempo de preparação, tempo de estarmos refletindo sobre o que significa o nascimento de Jesus para cada um de nós. Queremos iniciar esse nosso momento de culto invocando a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação. Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo para ser o nosso Salvador e, através da sua palavra, nos mostra os nossos pecados, nos chama ao arrependimento. Arrependidos, movidos pelo Espírito Santo, confessamos estes pecados a Deus, confiando e implorando pelo seu perdão. Por isso, nesse momento, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados. Onipotente e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo de número 80, versículos 1 a 7, conforme a divisão apresentada na projeção. Salmo de número 80, versículos 1 a 7. Após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado ao teu trono, que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer, e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra, e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.
Senhor Jesus, pedimos que venhas com o teu poder e nos ajudes para que os pecados que nos fazem sofrer sejam logo retirados pela tua graça e misericórdia. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, nós convidamos a vir até a frente os membros eleitos da diretoria na última Assembleia. Iremos prosseguir com um momento de instalação da diretoria. E a nossa diretoria eleita, então, está composta pelos seguintes membros: presidente Janete Biderman, vice-presidente Lídia Gunsch, secretária Simone Graz, vice-secretária Rosana Hag, tesoureiro Alexandro Graz, vice-tesoureiro Rayan Biderman Belei e o conselho fiscal Etamir Fortunato, Fábio Pedroso e Lindaura Velter. Estimados irmãos e estimadas irmãs em Cristo, vocês foram eleitos pela Assembleia desta congregação como membros da diretoria da mesma. Antes de assumirem publicamente as funções para as quais foram eleitos, é oportuno lembrar quais são as atribuições de uma diretoria. Como membros da diretoria, é seu dever cooperar com o ministro da palavra, chamado e ordenado, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um, e conforme as funções para as quais foram eleitos, trabalhando para o crescimento do reino de Deus aqui no mundo. É responsabilidade de vocês cuidarem para que os cultos divinos se realizem regularmente e sejam conduzidos com decência e ordem, que o Evangelho seja pregado em toda pureza e que se tomem as providências necessárias para que o ensino, a edificação e a disciplina cristã sejam mantidos na congregação. Além disso, vocês devem auxiliar no atendimento aos enfermos e necessitados, conservar a paz, a harmonia e o amor entre os irmãos na fé, promovendo desta forma o bem-estar geral da congregação. É também compromisso da diretoria administrar o patrimônio da congregação, mantendo-o em bom estado de conservação. Da mesma forma, a diretoria deve cuidar para que sejam proporcionados os meios para a manutenção do pastor e para as demais despesas necessárias da congregação. Como servos de Cristo e dirigentes desta congregação, vocês precisam demonstrar aos próprios familiares, bem como a toda a congregação, um exemplo de vida cristã, de serviço, de oração e de fé, sempre firmados na palavra de Deus. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto na presença de Deus: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se assim o é, respondei sim com o auxílio de Deus. Tendo feito esta promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos para os quais foram eleitos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Desejo a bênção do Senhor no exercício das suas funções. Rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente, encoraje e aconselhe pelo seu Espírito Santo em tudo o que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nesta vida e na eternidade. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Ó misericordioso Deus, que ouves nossas promessas e nos ajudas em nossas limitações, suplicamos-te que envies o Espírito Santo a estes teus servos, para que desempenhem as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria.
Concede-lhes uma vida de fé, oração e exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros desta congregação. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Em nome da congregação, apresentamos o nosso agradecimento às pessoas que durante a gestão passada prestaram seus serviços como membros da diretoria desta congregação. Que o Senhor, nosso Deus, bondosamente as recompense pelos serviços que realizaram para a sua glória e no interesse da igreja. Queridos irmãos e irmãs, Deus os chamou para o exercício destas funções. Por isso, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. Podem sentar. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículos 2 até o versículo 5, a primeira parte. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus diz: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10, onde encontramos assim registrado: Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Dá-nos a Tua Palavra. Estão
Convido todos a se colocarem em pé para nós ouvirmos com respeito e reverência as palavras do Santo Evangelho, o qual nós encontramos registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56, onde encontramos assim registrado. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse." Então Maria disse: "A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre, por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre." Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Podeis sentar? Convido a congregação a cantarmos o hino Castelo Forte, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se à escola bíblica, hoje com a professora Janete. Nossa alma tribulada.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras de Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5, destacando ao último trecho da nossa leitura, onde nós temos assim registrado: e Ele trará a paz. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, estamos celebrando o 4º domingo no Advento. Isso quer dizer que menos de uma semana nós novamente estaremos reunidos com toda a igreja em todo o mundo a celebrar o nascimento de Jesus, a celebrar a humanação de Cristo para carregar os nossos pecados, para ser o nosso Salvador. E a leitura de hoje do Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 5, nós temos ali registrado a promessa de Deus, uma promessa que aponta para o nascimento do Rei que viria a nos trazer a paz. E aqui então nós temos que olhar o que significa paz para nós. Qual é o significado desta palavra, que hoje em dia ganha sempre muitos holofotes, pois todos sempre dizem: eu quero paz, eu quero uma paz mundial, eu quero que os povos vivam em paz. E infelizmente, muitos dos que afirmam isso, não vivem para isso. Pois paz é ausência de conflitos, é ausência de guerra, é ausência de coisas ruins. E o próprio Cristo, Ele diz que Ele nos dá a paz, mas não nos dá a paz como o mundo nos dá, como o mundo oferece a paz. Pois o mundo não sabe o que é paz real. E o Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias, nos diz claramente: e Ele trará a paz. E o único que pode nos dar a paz é Cristo. Nós ouvimos no texto da epístola de hoje, Hebreus capítulo 10, sobre o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, quando Ele entrega o corpo que Ele recebeu ao se tornar homem, este corpo dado na cruz com o seu sangue derramado, Ele perdoa todos os nossos pecados. E é este o sacrifício que agrada a Deus. Os sacrifícios de outrora, de antes da morte de Cristo, o queimar animais inteiros, os cordeiros sem defeito, o oferecer cereais para o perdão dos pecados, estes sacrifícios não agradavam a Deus, mas eram necessários, pois eles estavam descritos na lei que Deus havia dado. Era algo necessário para o anúncio de Cristo. Mas quando Cristo vem a este mundo e se entrega na cruz, dá o seu corpo, derrama o seu sangue, este é o sacrifício que agrada a Deus. E este é o sacrifício que traz perdão. E por consequência, este é o sacrifício que nos traz a paz. Como é maravilhoso vivermos na certeza da paz que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Um dos nomes aplicados a Cristo é Príncipe da Paz, justamente por isso, por Ele morrer em nosso lugar para perdoar todos estes nossos pecados. Mas engana-se quem pensa que, então, por ter a paz de Deus, pelo Espírito Santo habitar em nossos corações, a nossa vida aqui neste mundo não terá conflitos, não terá dificuldades. A Bíblia de Estudo da Reforma explica esse texto
de Miqueias, aplica esse texto de Miqueias da seguinte maneira: o Senhor não garantiu que a cidade de Jerusalém escaparia de ser capturada, mas prometeu um governante da casa de Davi que traria paz e segurança duradouras. O Senhor não nos prometeu a vitória sobre todos os nossos inimigos terrenos, mas nos deu a vitória sobre o pecado, a morte e o poder do diabo por meio de Jesus, o filho de Davi, nascido em Belém na plenitude do tempo. Ele é o nosso castelo forte. Quando Deus nos promete a paz, Ele não diz que essa paz será aqui neste mundo. Ele não diz que não haverá mais problemas e dificuldades, pois nós ainda vivemos num mundo pecador. Nós ainda continuamos sob as consequências do pecado e tudo que essas consequências trazem no nosso dia a dia. Infelizmente, os nossos lares, eles estão recheados de situações pecaminosas. Conflitos acontecem, discussões acontecem, decepções acontecem. Ainda há problemas na nossa vida de ordem material. Todos nós estamos sofrendo ainda por causa desta pandemia do Covid-19. Muitos lares foram devastados por mortes, muitos lares afetados por sequelas desta pandemia, muitos países, estados, passando por dificuldades, por medidas adotadas, mas nós ainda vivemos e sempre como cristãos vamos viver na paz do Senhor, pois esta paz, ela é o perdão dos nossos pecados. Essa paz é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o poder do diabo. Essa paz nos garante que nós temos a esperança de uma vida eterna. E celebrar o Natal é celebrar a esperança da vida eterna. É celebrar a esperança de que em Cristo, a humilde criança que nasceu há mais de 2000 anos atrás, os nossos pecados foram depositados sobre os seus ombros inocentes. Infelizmente, muitas vezes, ao se chegar perto do Natal, nós ouvimos frases da seguinte maneira: não tem graça comemorar o Natal, pois cadeiras vão estar vazias em nosso lar. Pessoas estão faltando. Se esse é o sentimento de comemorar o Natal, ele nunca foi comemorado da melhor maneira, pois o sentimento presente no Natal é o Cristo que veio nos perdoar, nos salvar e garantir que estas pessoas que estão ausentes das nossas mesas já estão celebrando no céu junto com Deus, já vivem a eternidade, não sofrerão, não sofrem mais. E nós temos que nos alegrar por cada pessoa que partiu, confiando no Senhor, pois partiu na paz que somente Deus pode nos dar, e este Deus é maravilhoso. Este Rei que Ele prometeu, que é o Rei Jesus para nós, é maravilhoso. Por isso nós temos que olhar como a nossa vida está fundamentada. Quem está reinando em nossos corações? Quem dá sentido para o nosso viver? Quem é aquele a quem nós nos alegramos a recorrer quando nós caímos em pecado? Quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, quando nós deixamos de amar a Deus com toda a força e deixamos de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E este Rei é Jesus. Ele que nasceu de forma humilde em Jerusalém, em Belém, foi colocado naquela manjedoura, pois não havia lugar para Maria e José se hospedarem em nenhum local para o seu nascimento. Tiveram que recorrer a um estábulo, e esta humilde criança, que nasceu desta forma singela,
rodeada pelo canto dos anjos, pelas manifestações maravilhosas de Deus que iluminou aquele lugar, esta humilde criança viria a se tornar o nosso Rei, o nosso Salvador. E a nossa vida tem que ser em honra e gratidão a este Deus, pois o Senhor não nos prometeu vitória sobre todos os nossos inimigos terrenos, mas nos deu vitória sobre pecado, morte e o poder do diabo, por meio de Cristo, não por nossas atitudes, não pelo que nós iremos fazer ou deixar de fazer, mas pelo que Cristo fez na cruz, ao derramar o seu sangue e perdoar os nossos pecados. Por isso nós podemos, como reformador da igreja, cantarmos: Deus é o nosso castelo forte, Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso local onde nós vamos buscar proteção, amparo. Deus é aquele a quem nós podemos recorrer em todos os nossos momentos de angústia, e Ele irá nos livrar conforme a sua vontade. Não é conforme o nosso desejo, o nosso querer. Nós não somos conselheiros de Deus, de exigirmos o que é melhor para nós, mas Deus é quem nos abençoa, nos orienta e faz cumprir a sua vontade na nossa vida, para que nós sempre estejamos firmados em Cristo como nosso Salvador, tendo nele, sim, o nosso castelo forte, aonde nós podemos recorrer e podemos até dizer, descansar em paz, mesmo em meio a tantas coisas ruins que nos cercam neste mundo. Quando nós ouvimos esse texto de Miqueias, capítulo 5, principalmente o versículo 5, a primeira parte dele, nós temos que entender que Deus nos traz isso através da sua palavra, e Ele trará a paz. Somente temos paz em Deus, somente temos paz quando Deus habita o nosso coração, somente temos paz quando nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos deixa registrado que nenhum outro sacrifício faz isso para nós. Somente o sacrifício de Cristo, somente Ele com a sua morte na cruz perdoou todos os nossos pecados, chegando então a tornar os outros sacrifícios que outrora eram importantes, pois observavam a lei de Deus e eram um sinal do sacrifício de Cristo, agora sem importância. Por isso não vemos mais sacrifícios de animais, sacrifícios ou queimar os cereais no altar de Deus. Cristo já fez o maior de todos os sacrifícios, e então Ele nos conduz para a salvação eterna. No texto do Salmo de hoje ainda, nós ouvimos as seguintes expressões muito importantes para entendermos o que significa a paz de Deus em nosso coração. Primeiro, um clamor do salmista que diz: ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Deus, Cristo, é o nosso bom pastor. Ele veio a este mundo para dar a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Ele veio a este mundo para nos perdoar. Por isso nós podemos diariamente pedir: Senhor, meu bom pastor, escuta-me, ouve-me. E somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Ele pode fazer este trabalho, somente Ele pode nos dar este consolo. Escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Quando Cristo se apresenta como bom pastor, Ele diz que as ovelhas ouvem o seu pastor e não ouvem vozes estranhas, pois somente este pastor as conduz. E aí então nós também podemos
e entender que somente este pastor nos dá a paz verdadeira. Por isso, aquele que ouve o pastor Jesus, este tem a paz. Aqueles que vão atrás de outras vozes, que não do pastor Jesus, ouvem salteadores, mercenários, que não conduzem a paz, mas, muito pelo contrário, levam o rebanho para longe de um lugar de segurança, talvez para um sacrifício, talvez para serem vendidos e assim por diante. Por isso, quando nós olhamos esse texto de Miqueias unido com este Salmo número 80, nós vemos como é importante os nossos ouvidos estarem firmados em Jesus, ouvindo o único e verdadeiro bom pastor que entregou a sua vida para nos dar o perdão dos nossos pecados. Como é maravilhoso sabermos que nós temos este pastor que guia a nossa vida como um rebanho, unidos no mesmo propósito de anunciar esta palavra para outras pessoas, o compartilhar Cristo para todos. E 2 vezes no texto que nós lemos hoje do Salmo, aparece a seguinte expressão: faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. A nossa prosperidade está no perdão dos pecados. A nossa prosperidade está em sabermos que o céu é a nossa herança. E aí então nós, brindados pela misericórdia de Deus, temos a certeza da nossa salvação, que é o perdão de todos os nossos pecados. Por isso nós devemos nos alegrar. A nossa vida não deve ser uma vida de tristeza aqui neste mundo, mas sim uma vida de alegria. Celebrar o Natal é momento de alegria, é celebrarmos o Senhor e o Salvador que veio a este mundo para limpar a nossa pecaminosidade e nos dar a salvação. E por falar em alegria, no texto do Evangelho nós temos uma das manifestações mais sublimes da verdadeira alegria no Senhor. Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, grávida de João Batista. E quando Isabel ouve a voz de Maria, o bebê no ventre dela se mexe de alegria. Não pela voz de Maria simplesmente, mas porque ele estava na presença do Salvador Jesus. O Espírito Santo agindo no coração daquele bebezinho, no ventre da sua mãe, fazendo com que ele se remexesse de alegria, nos faz refletir sobre todas as vezes que nós estamos em contato com o Salvador Jesus, seja na sua palavra, seja na Santa Ceia, seja no momento de culto, um momento devocional, ao ouvir uma canção cristã, ao lermos a palavra ou ouvirmos uma devoção. Nós temos que vibrar como o bebê João Batista de alegria por estarmos na presença do nosso Salvador, que nos trouxe a paz, a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode nos dar. Somente Cristo pode nos dar esta paz, pois somente Cristo perdoou todos os nossos pecados. Queridos de Cristo Jesus, no Rei Jesus nós temos a paz que somente Deus pode nos dar. Não é por termos esta paz que então tudo em nossa vida será um mar de rosas. Muito pelo contrário. Por termos esta paz, dificilmente a nossa vida será um mar de rosas aqui neste mundo. Porque nós temos que testemunhar Jesus. Nós temos que mostrar quem é o Salvador. Nesta paz que nos aponta, nos garante o perdão dos nossos pecados, nós devemos mostrar para outras pessoas que elas também precisam do Salvador Jesus, que
que elas também podem desfrutar desta paz aqui neste mundo. Mas esta paz também implica em renúncia. Renúncia do nosso eu. Afogarmos o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, na certeza de que batizados em Cristo, nós somos perdoados. O Espírito Santo age em nosso coração como agiu no coração do bebê João Batista, que ainda no ventre da sua mãe, deu um testemunho maravilhoso da alegria cristã. Por isso nós, como igreja cristã, valorizamos tanto as crianças. Ouvimos a orientação de Deus: deixai vir a mim os pequeninos, pois dele é o reino dos céus. E queremos garantir sempre o nascimento e o novo nascimento através do batismo. Queridos, nós somos felizes porque nós temos Jesus. Nós devemos desfrutar desta paz, que é o perdão dos pecados. A nossa consciência deve estar tranquila, pois nós temos o Cristo como o nosso Salvador. Mas isto não diz então que nós podemos viver de qualquer maneira e continuar no pecado, muito pelo contrário. Por nós termos a paz de Cristo, por nós vivermos o perdão dos pecados, nós queremos fazer tudo da melhor maneira. Nós lutamos contra o pecado, o mundo e o diabo, e queremos anunciar Cristo para todos. Queremos que todos que nós conhecemos possam ter a oportunidade de ouvir falar sobre a humilde criança que nasceu há mais de 2000 anos atrás. E ao celebrarmos o Natal, em qualquer ambiente que nós estejamos, nós temos que mostrar que é Cristo quem dá sentido para o Natal. Pois se outra coisa for dar o sentido para o Natal então está indo ralo abaixo, não está servindo para nada. Pois somente Cristo foi o nosso Salvador, somente Ele é o dono do Natal. Ninguém mais pode usurpar este lugar de Jesus nos nossos corações e nas nossas celebrações. Por isso, queridos de Cristo Jesus, celebrem o Natal com alegria, de saber que todos nós temos o Rei da Paz, que nasceu para carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz e então nos dar a certeza da vida eterna. Amém. Convido todos para se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nesse momento, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Durante, nós iremos cantar o hino Te Agradeço e destacamos hoje o versículo 3 do Salmo 80, que diz: Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a Tua misericórdia e seremos salvos. A prosperidade de Deus é derramada sobre a nossa vida, tanto em bens materiais como bens espirituais. E nós demonstramos a nossa gratidão a Deus quando nós devolvemos a Deus parte destes bens materiais, para que mais pessoas possam serem abençoadas com a palavra do Senhor através do trabalho da igreja, e então desfrutam desta misericórdia e têm a certeza da sua salvação. Por isso as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Nesse momento, queremos falar com nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos da nossa congregação, pedido de bênçãos e proteção na viagem do Lívio, por todos que vão viajar, por todas as bênçãos derramadas e pela viagem da Dona Lídia, do Etamir e da Ivanete, pedido do Rayan, pela saúde de Odair Marcolino, que está com câncer. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Bondoso Pai, nosso Rei da Glória, estamos muito felizes por estar se aproximando mais uma celebração natalina. Queremos te agradecer por teres cumprido a promessa da vinda do Messias que nasceu em Belém. E somos ainda mais agradecidos por mostrares com clareza que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. É o Emanuel, o Deus que está conosco hoje e sempre.
Obrigado, Senhor, pela tua constante presença abençoadora em nossa vida. Senhor, assim como tu já revelaste a nós que Jesus Cristo é o Rei e sumo sacerdote prometido, que dá a verdadeira paz, capacita-nos com o teu Espírito Santo para que possamos testemunhar Jesus Cristo como Salvador do mundo. Senhor, tu deixaste claro que Jesus vai voltar para julgar toda a humanidade, conforme a tua promessa. Muitos sinais estão por aí. Isso mostra que o dia da volta não tardará, como disseste. Mantém-nos firmes na fé e conscientes da urgência do nosso serviço de levar Cristo para todas as nações, antes que chegue este dia, pois tu queres que muitos ainda cheguem à salvação. Que assim possamos ser teus humildes servos e servas em nosso testemunho, e que isso possa resultar na salvação de muitas pessoas antes que o tempo da graça chegue a seu final. Senhor Todo-Poderoso, pedimos que tu estejas de modo muito especial com os doentes, os angustiados, os enlutados, os que sofrem por questões financeiras ou por alguma calamidade. Pedimos que tu estejas com eles e os fortaleças, se possível cure-os, resolve os seus problemas e, se necessário, usa-nos como teus instrumentos. Seja isso feito conforme a tua vontade. De maneira especial, Senhor, oramos pela saúde de Odair Marcolino, que está com câncer. Derrama tuas bênçãos sobre ele. Esteja, Senhor, abençoando e fortalecendo também a seus familiares. Também, Senhor, queremos pedir por todos que estão em viagem ou estarão em viagem. Esteja, Senhor, abençoando também a viagem do Lívio, da Dona Lídia, do Etamir e da Ivanete. Também te agradecemos todas as bênçãos derramadas na vida do Rayan e da sua família. Olha, Senhor, por todos nós. Abençoa todas as famílias da tua igreja, que sempre se reúnem em torno de tua palavra e te sirvam com alegria e muita paz. Também pedimos que tu olhes para o nosso país e nos ajudes para que possamos ter governantes e governados que sejam justos, honestos, éticos, respeitadores das leis e do direito de cada um, e que também possamos livremente continuar pregando o teu santo evangelho. Ainda gostaríamos de pedir que possas promover a paz entre os casais, entre pais e filhos e entre todas as pessoas. Dá a todos a capacidade espiritual de se perdoarem mutuamente, como tu nos perdoas gratuitamente por amor de Jesus. Também queremos te agradecer por todos os aniversariantes desta semana. Pedimos que tu os abençoes e dês todo o necessário para que possam viver bem neste mundo e na eternidade. Tudo isto nós queremos te pedir e agradecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados.
Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos nas suas doutrinas e preparados para participar desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado.
Convido todos a se colocarem em pé. O apóstolo Paulo registrou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Novamente nós testemunhamos que Cristo morreu para ser o nosso Salvador, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus, eterno Pai Celeste, te agradecemos novamente por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, também neste momento de culto, onde pudemos ter a nossa fé fortalecida. Querido Deus, abençoa-nos para que nós proclamemos a Tua mensagem de salvação a todos que estão ao nosso redor, e também para que nós Te amemos acima de todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Desejamos realmente a paz de Deus em nossa vida, paz esta que nos faz também querer amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Quarta-feira nós teremos o nosso já tradicional momento devocional, 19 horas, pela página da nossa congregação no Facebook. Na sexta-feira nós teremos o nosso programa de Natal, 7h30 da noite, 19 horas e 30 minutos. Um destaque especial para o programa de Natal deste ano. Em reunião de diretoria nós conversamos e decidimos que as nossas ofertas de prato deste ano nós iremos enviar para o Instituto Santíssima Trindade, que fica em Gramado, e é uma entidade da nossa igreja que dá auxílio, abrigo para crianças carentes, para pessoas também vulneráveis, idosos. Então nós conversamos na reunião de diretoria, apresentamos uma matéria do Mensageiro Luterano, também compartilhei na página da nossa congregação, estarei colocando também no nosso grupo durante esta semana, para mais informações. Então a nossa oferta de prato deste ano, deste Natal, também então estaremos enviando para esta instituição da nossa igreja, que faz um trabalho social muito bacana, muito importante já há muito tempo. Então olharmos com carinho também para o Instituto Santíssima Trindade. E também colocamos ali a lembrança do nosso culto de véspera de Ano Novo, será na sexta-feira, dia 31, às 19 horas. Eu lembro que os envelopes de ofertas para o ano de 2022 estão já disponíveis para todos os membros, estão lá ao fundo. Pedimos aí que a tesouraria, o Conselho Fiscal auxilie aí na entrega daqueles que ainda não os retiraram. Então lembramos que este ano nós fizemos os envelopes de oferta mensal na cor amarela. O envelope da oferta especial está lá no meio da oferta mensal, de cor branca, também para ficar mais diferenciado. E também preparamos a oferta do Como Eu Amo o Teu Templo para todas as famílias. Lembrando que esse projeto, Como Eu Amo o Teu Templo, ele é o projeto para o auxílio da questão do que o nosso templo está ali empenhorado na dívida da fundação, referente ainda à escola. Então, surgiu aí a surpresa já há 2 anos atrás, de que o templo estava penhorado. Então, nós lançamos esta campanha e agora, então, resolvemos preencher para todos os membros essa oferta, que não é algo a mais, para não sair das nossas entradas já para o trabalho da igreja. Então, que cada um reflita aí com carinho também nesse projeto da igreja. Então, tem ali uma devoção, uma mensagenzinha, tanto nas ofertas mensais, como também
na oferta do templo. Assim, terminamos ali os nossos avisos, desejamos a paz de Cristo a todos e concluímos cantando o hino Ó Tempo Santo de Natal. Santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu. O amor do Pai Jesus nos deu.